meu microfone estava desativado, né? Estão me ouvindo? Opa, estão me Sim, ouvindo? ok, tô ouvindo. É porque quando eu ponho para gravar, às vezes dá um problema. Ele tá gravando, que diz que tá gravando. Mas aí eu saí, é como se eu saí e fiquei excluído. Quando eu voltei, tava com o microfone desligado. Mas agora parece que tá normal. Mas aqui tá aparecendo 8 pessoas. Tinha quantos alunos? Era 7 que eu tinha dito, né? 7. Tá certo então. Eu achei que tinha 8, comigo 9, mas tá correto. Tem 7, comigo 8. Eu vou. Lembro que, assim, no encontro passado, a gente mais conversou sobre essa situação geral da disciplina, né? Como é que tá. E eu falei para vocês, né, como é que tá a situação. E a gente ficou de fazer uma revisão hoje do conteúdo, assim, uma revisão geral do assunto e dar sequência com aplicações e métodos práticos, por exemplo, usando algumas ferramentas de uso, vamos dizer assim, prático no sentido de que você possa utilizar os métodos que a gente estudou teoricamente em um aplicativo ou um programa de computador que a gente possa usar as entradas, vamos dizer assim, daqueles cálculos, conhecendo o método, e ele vai fazer aquela conta por você. E assim, no geral, uma disciplina de cálculo numérico tem como objetivo você fazer aquelas contas lá, né? Mas só que na hora de executar a conta, você não faz a conta em si. Lembra que desde o começo das aulas eu pedi para vocês arrumarem uma calculadora científica. Então, a calculadora científica era para quê? Para fazer aquele monte de conta lá que, obviamente, você não ia ficar fazendo na mão. Né? Você fez muitas contas lá no começo, com aquelas aproximações de 2, 3 casas decimais, 4 casas decimais, e os processos eram longos, né? Vocês lembram que tinha aqueles processos de iteração, que às vezes você faz o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, aí você vai fazendo várias vezes até convergir para uma solução lá da equação. Isso naquele primeiro material, né? Que é encontrando raízes de equações numéricas. Então, na era tecnológica que a gente vive hoje, não justifica nós ficarmos fazendo essas contas à mão. Mas você precisa entender como o método funciona, né? Porque é entendendo como o método funciona que você vai saber identificar ele dentro do programa. Por exemplo, se você baixar qualquer programa de computação que faça cálculos numéricos, lá ele vai apenas executar o cálculo, mas você precisa ter algum conhecimento prévio do método para poder entender como é que funciona o programa. Porque às vezes você entra nesses programas de computação algébricos, onde você precisa colocar lá uma entrada X, vamos dizer assim. Aí aquela entrada X, às vezes precisa de um dado para que você utilize essas entradas com esse dado da forma correta. Porque lembra que você tinha uns algoritmos lá que ele tinha o processo. No primeiro passo, some o número tal com tal, divida por isso aqui. Aí no segundo passo, se o sinal deu positivo, continue. Se deu zero, pare. Coisas do tipo, né? Então, assim, você tem que saber o método para poder entender o que é que o computador está fazendo. Por isso que é a aplicação, certo? Aí como essa parte é importante, a gente não pode fechar a disciplina sem essa, né? Sem essa parte. Eu, para ser bem sincero, eu não tenho tanto conhecimento em relação a esses aplicativos, porque também eu nunca usei, né? Usei poucos. Na verdade, é a primeira vez que eu estou dando cálculo numérico e algumas coisas eu venho vendo junto com vocês também, na disciplina. A parte que eu menos sei é justamente essa parte da aplicação, né? Porque eu nunca usei esses aplicativos para isso. Já usei um no passado, né? Tinha um que serve para gráficos, o Matemática, o MATLAB, que a gente usava para fazer gráficos, mas ele também faz contas. Mas já faz um bom tempo que eu não tenho mais a prática de usar. Aí eu estou olhando agora, eu estou estudando alguns métodos, aplicativos ou programas de computador que a gente possa usar aqui. Aí o mais fácil, talvez o que seja mais acessível a todos, é o Excel.
porque eu acho que todo mundo tem um computador Excel, seja no Windows, seja no Linux, sempre tem os programas equivalentes. Aí lá eles têm um formato que você pode usar aquelas tabelas para fazer muita conta de cálculo numérico. Aí eu estou dando uma lida para poder aprender, né? E gravar algum material e explicar isso para vocês. Certo? Bem, eu vou compartilhar agora a minha tela. Vou abrir aqui o último material, certo? Que a gente vou fazer de trás para frente a revisão, certo? Porque na verdade a parte lá do começo ela é a parte mais fácil em relação à aplicação. Deixa eu ver aqui. Então assim não precisa revisar tanto, porque equações numéricas, né? Você só vai saber uma coisa. Você vai ter uma equação lá, você está querendo saber uma aproximação daquela raiz. Você tem que entender talvez um pouco como é que os métodos funcionam para saber se nesses cálculos que você faz nesses aplicativos ou programas de computador, software, se eles estão usando um desses métodos que você aprendeu, né? Às vezes o computador ele joga aquele resultado e aquele resultado ali, se você calcular para um método, é parecido com outro, mas lembra que tem uns métodos que convergem mais rapidamente, que com um passo, com dois passos, com três passos, você chega mais próximo da raiz do que o outro. Aí, obviamente, alguns programas desses, eles já são feitos, desenvolvidos para chegar a esse resultado num menor número de processos. Aí você tem que, talvez, analisar se esse processo que ele usa realmente é aquele processo que a gente aprendeu. Que nem o da bisseção, o método de iteração, né, o método de Newton, aqueles métodos de convergência que a gente estudou lá. Mas eu vou começar com essa parte final. Deixa eu só me lembrar aqui onde foi que eu botei o material, né? Cálculo de raiz de polinômios, sistemas lineares. Deixa só um minuto, viu? Se alguém quiser falar alguma coisa e perguntar alguma coisa ou comentar, pode falar. Pivotamento parcial, inversão de matrizes, decomposição LU, estratégia de pivotamento, escalonamento, sistemas lineares. Eu acho que eu mandei um material só com várias seções, não foi? Não estou encontrando aqui. Escalonamento de matriz. Acho que eu mandei, aí no final eu mandei um material pequeno. Eu acho que O foi. de matriz foi separado. Eu mandei um Dos dois. separado, né? O de sistemas lineares eu mandei primeiro, né? Isso. Certo. Sistemas lineares. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pronto, sistemas lineares. Deixa eu abrir ele aqui. Sistemas lineares, pronto, encontrei. É porque eu estou tentando abrir na pasta, para poder não abrir no Google Sala de Aula, porque aqui é mais. Eu tenho que abrir e tenho que baixar ainda. Aí não vou ficar com ele repetido, com ele duas vezes. Bem, eu vou colocar aqui para apresentar. Tomara que eu não saia da gravação. Às vezes a gente está fazendo a apresentação, quando põe para apresentar, ele vai tirar. Você sai da sala. Deixa eu ver aqui, viu? Vou apresentar agora. Uma tela inteira. Compartilhar. Vai compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo minha tela agora, né? Sim. Tem aí o sistema lineares. Opa, eu acho que assim é ruim. PGA. Aqui. Isso aqui foi o sistema lineares. Todos vocês mandaram questões no Google Sala de Aula. Eu não lembro aqui quem mandou, quem não mandou. Realmente eu não lembro mais quem foi, quem enviou, quem está faltando. O que vocês acharam desse material aí de sistemas lineares? O que vocês acharam dessa parte? Podem escrever no chat se alguém quiser dizer. Foi bom, eu gostei, foi mais fácil. Ou quiser falar, pode falar. E o que vocês acharam dessa parte? Eu consegui entender
consegui entender. Só não achei fácil no começo, né? Aí sofri um pouquinho, bati a cabeça um pouquinho, mas deu Mas certo. você achou essa parte mais fácil do que, por exemplo, a parte dos métodos iterativos? Como assim? Eu não entendi. Aquela primeira parte de polinômios, encontrar as raízes dos polinômios, aqueles métodos lá da secante, aquela parte lá. Porque aqui é sistemas lineares, era um assunto. Lá era raiz de polinômios e equações algébricas. Eu estou perguntando se em relação a essa parte e a outra, o que é que vocês acham, o que é que foi mais, foi melhor? Essa aqui foi melhor. Certo. Na verdade, em questão de... Na verdade, eu achei que a outra é mais cansativa. Essa Né? É verdade. fica um pouco melhor o processo, porque não é tão cansativa quanto a outra, porque o outro conteúdo era muita conta. Mais Bem mais chato, difícil. né? Mais chato. A disciplina de cálculo numérico é assim, é uma disciplina muito de conta mesmo. É um pouco cansativo mesmo. Aí, assim, para quem já fez as atividades, então não vai ter nenhuma novidade aqui, não. Vou só relembrar aqui alguma coisa. Não vai ter muita novidade, não. Os sistemas lineares, no geral, eles estão associados, sempre você vai estudar eles ao assunto de matrizes. Não tem como a gente estudar essa parte de sistemas lineares sem associar a parte de matrizes. Por quê? Porque quando você coloca os sistemas lineares, nós vamos ter que falar dos métodos de resolução dos sistemas lineares. E no caso específico de cálculo numérico, a gente usa os métodos de eliminação. Que método de eliminação é esse? É você transformar um sistema grande com muitas equações incógnitas num sistema com menos incógnitas, porque aí você consegue encontrar a solução para cada uma dessas incógnitas com menos conta do que o sistema inicial, né? Então, nesse caso aí, um sistema n por n. Aqui você está vendo m equações, né? Ó, o índice I, que é o primeiro, né? Ele indica as linhas. Então, você tem m linhas e n equações, ou incógnitas, x1, xn. Então, linhas são equações, porque cada linha é uma equação. E n, que é as incógnitas, então você tem n incógnitas. Então, você iguala a y, você tem um sistema n por n. Quando você olha isso da forma matricial, você tem essa coisa aqui. Você tem essa matriz m por n, vezes uma n por 1, né? N linhas por uma coluna, igual a uma m por uma. Certo? Lembrando que o produto é m por n, vezes uma n por 1. Então, o resultado tem que ser m por 1. O n com n como se anulasse, né? Ficasse ali m por 1. Aí, nesses sistemas aí, você tem sempre uma interpretação, nos casos menores, de 2 por 2, 3 por 3, tem uma interpretação geométrica fácil. Quando você passa para muitas equações, muitas incógnitas, você não tem essa interpretação geométrica igual a 2, 3 equações, porque você está com um plano euclidiano maior do que o R3. Então, você não visualiza geometricamente essas linhas, nessas retas, não. Aí, os métodos, o principal aqui, nessa parte, é vocês entenderem o método de eliminação de Jordan, de Gauss-Jordan. Né? Eu não vou relembrar, não vou falar tudo de novo aqui, não, porque muitas dessas coisas que eu poderia falar tá lá nos vídeos. Se vocês quiserem, entra lá nos vídeos e olha essa explicação do material, a explicação dos exemplos. Mas como nós estamos revisando, né, então deixa eu só falar no geral o que é esse conteúdo. Essa primeira parte é bem simples, né, que é a parte de você interpretar as equações nas três situações. Você tem aí um sistema que ele pode ter solução única, que é a melhor possível, quando você tem 2 por 2, você tem ali duas retas que se encontram em um ponto, então esse ponto é justamente a solução. Ele é a solução porque se você pegar um par x, y, que resolve a primeira e resolve a segunda, então ele faz parte da primeira reta e da segunda reta. No caso 2 por 2 é bem fácil, que isso daqui é uma equação de uma reta. É y igual a menos 2x mais y. Aliás, desculpa, y igual a menos 2x mais 3. Você vê que é menos 2, então é uma reta descendente, como se fosse essa daqui, S. E a outra é a reta, eu diria, y igual a x sobre 2 mais 2. Então seria uma reta crescente. Aliás, é o contrário, essa é a crescente e essa é a decrescente, certo? Então, essa interpretação geométrica aí é bem simples. As infinitas soluções, sempre que você tem uma equação onde você tem uma é múltipla da outra, então qualquer número que você colocar aqui, se você chamar o x de alfa,
o y vai ficar em função de alfa, ele vai ser 3 menos 2 alfa. Então, quer dizer que qual é o valor de alfa que eu soluciono na primeira, eu soluciono na segunda. Então, são retas coincidentes. No outro caso, as retas paralelas, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. Então, essa equação aqui nunca vai tocar essa. Então, não tem nenhuma solução em comum. Significa que são retas que nunca se tocam, certo? Ok. Aí depois, eu não vou ficar repetindo o material lá não, eu estou falando aqui só no começo, eu vou dar uns saltos aqui bem grandes. Essa resolução de sistemas triangulares. O porquê que, assim, eu vou justificar porque está nessa sequência aí. Resolução dos sistemas triangulares, justamente porque essa é a ideia da eliminação. É transformar aquele sistema lá, M por M por N, num sistema menor. Só que nesse caso aqui, ele vai funcionar em matrizes quadradas, que é um caso particular que a gente toma lá. Porque eu quero usar aqui as matrizes quadradas para eu garantir, por exemplo, depois num método que é o método que eu vou usar de Gauss-Jordan, que eu possa fazer isso usando a inversão de uma matriz. Então, nesse caso, eu precisaria necessariamente que essa matriz tivesse inversa, e para ela ter inversa, ela tem que ser uma matriz quadrada, no caso, né? Então, aí você tem a condição, né, que se ele for triangular, fica bem fácil. Sempre a última equação aqui você encontra o simples. Esse n por n vai dividir, óbvio, se ele não for zero, né? Aí, a partir daí, é uma condição que você coloca que os diagonais, a diagonal principal não é zero. Justamente por isso, porque você vai dividir e vai encontrar um xn. Bem, a intenção de triangularizar um sistema é sempre essa, encontrar a última equação direto, de forma simples. A partir dessa última, você vai fazer o resto todo por substituição. Então, não tem mais segredo. Você encontra a última equação, que é fácil. Aí, a anterior só vai ter duas equações. Uma você já achou, então a outra você substitui. E assim vai, certo? Então, isso aí não é nenhum segredo. O exemplo está aí, né? O exemplo está aí, vocês podem ver, fazer, refazer várias vezes. Deixa eu alterar aqui a tela só um minuto. Aqui no conteúdo, lista de exercício, vocês verem aqui que eu tenho... vocês conseguem ver aí? Eu acho que sim, né? Que tem a primeira questão da prova, ou da lista, já é assim. Ou seja, para cada um dos sistemas lineares a seguir, obtenha a solução utilizando os métodos gráficos, se possível. Então, é isso que eu acabei de falar. Então, essa questão aí é muito simples. Assim como a segunda também. As duas questões têm a ver, certo? Ei, Eu estou José, dando nessa pergunta. segunda questão aí, pergunta quando não tem solução. Eu fiz uma coisa que deu certo, não tem? Foi uma tal de uma regra de três assim, meio doidinho, e apresentou uma que alfa não dê, não tem a solução. Só consegui achar assim. Certo. Mas toda solução ela tem uma justificativa. Você encontrou isso sem ter solução, mas tem uma justificativa por quê? Certo? Não é, você não vai chegar numa solução aleatória, entendeu? Aham, Tem uma explicação. Aí cabe só você entender por que sua solução explica. Por que ela explica não ter a solução? Porque não ter solução é aquela condição lá, que as equações elas não vão se tocar. Então, para elas não se tocar, então você tem que encontrar um alfa aí, de tal forma que a equação de cima não tenha ponto em comum com a de baixo. Então, certamente você tem que ver se existe algum alfa que torna as equações uma múltipla da outra. Se aham, existir, elas seriam múltiplas. Se não existir, então aqueles sim, que tornam elas diferentes ou não múltiplas, aí resolve. Né? Existe aham. sim. Não sei se vocês já fizeram álgebra linear. Quem de vocês já fez? Quem é Já, que fez? Quem é a que não maioria fez? fez. Lá vocês viram, né? Um negócio chamado vetores LI e LD, né? Vocês Uhum. lembram? Vetores linearmente independentes e linearmente dependentes. Aí, se vocês lembram, vocês vão lembrar, uma das formas de você saber que os vetores são LI ou LD é você montar uma matriz e calcular o determinante. Lembram disso? Ah, lembro. Aí, quando o determinante dá diferente de zero, quer dizer o quê? Vocês lembram? Quando ele dá zero, quando ele dá diferente de zero. Vocês lembram o que é? Quando ele é igual a zero, ele é LD, né? Exatamente.
Quando ele dá igual a zero, ele é LD. Por que que dá igual a zero? Justamente porque uma matriz é múltipla da outra, uma linha é múltipla da outra. Não sei se vocês lembram, nas regras de determinante, quando uma linha de uma matriz é múltipla da outra, o determinante se anula. Isso é uma regra. Você sabe disso porque se você desenvolver o determinante, naturalmente ele vai zerar, porque eles são LD, então é o caso aí, é o mesmo caso. Então, nesse caso do alfa aí, você pode tentar olhar um vetor, por exemplo, o vetor diretor dessa reta, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui a reta. O vetor diretor dessa reta e o dessa. Se eles são LD, então o determinante vai se anular, certo? Certo. Porque ele ser LD, ele pode ser múltiplo do outro, não significa necessariamente que um está em cima do outro, mas eles podem estar na mesma direção, paralelos, né? Agora, você tem que só tomar os cuidados para não confundir esse caso com esse. Elas estão uma sobre a outra, certo? Porque aqui, necessariamente, eles são LD no sentido de que uma é múltipla da outra, né? Assim, elas estão um alfa multiplicado na outra. E nesse caso aqui, é não ter a solução. Elas são... Olha, desculpa. Nesse caso aqui, é não ter o ponto em comum. Os vetores diretores são paralelos. Aí a condição do determinante também se assemelha com a outra. Ok. Beleza, então eu não vou falar dos exemplos não, porque tem os vídeos, né? Deixa eu só falar em vídeos. Quando eu alterar a tela, vocês veem aí, né? Quando a gente coloca aqui, na tela, por exemplo, ó, do canal, eu coloquei uma playlist de cálculo numérico. Tem aqui essa parte aí. Por exemplo, aí são as primeiras aulas. Cálculo, escalonamento, sistemas lineares. Nessa aula aqui, nesse vídeo, cálculo numérico, sistemas lineares, de 32 minutos, eu explico esse material todinho. Não sei se vocês assistiram tudo, os detalhes. Aí depois daí eu fui quebrando vários vídeos assim, fui quebrando material em vários outros vídeos. Talvez esse formato de ficar explicando o PDF não seja muito interessante para alguns alunos, mas ele explica, mas eu fico lendo e explicando detalhadamente as passagens, né? E no que eu vou falando lá, vai explicando algumas coisas que podem ser dúvidas suas. Então, vocês podem voltar lá, que se tiver uma dúvida específica em uma passagem, nesses vídeos aí vão estar explicando. Esses últimos vídeos são mais particulares, né? Esse daqui especificamente, que ele é um pivotamento parcial, onde eu faço um exemplo, né? Eu resolvi um exemplo que é um exemplo semelhante com o que tem na questão 4. No caso, questão 4, você tem aí como é que se diz? No caso onde eu quero usar o pivotamento parcial e com arredondamento de 3 casas ou 2 casas decimais, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Primeiro, método de eliminação de Gauss, sem, depois com pivotamento parcial. Então, assim, esse exemplo do vídeo lá, desse vídeo que eu faço, pivotamento parcial, é a mesma coisa. O que é que muda? É que nesse caso aqui, os números não estão arredondados, eles não estão inteiros. Tem números aqui com casa decimal, que nem esse, 0,01, 0,995. Então, se você for montar o sistema, você montar a matriz aqui com as colunas e a matriz da solução, tanto nesse caso quanto nesse, aí você monta as matrizes, aí uma vez você vai resolver sem usar o pivotamento, então você não vai fazer nada, você vai resolver naturalmente como você faria se fosse fazer uma matriz qualquer, né? E a segunda vez, a segunda parte você vai fazer, mas tomando cuidado de fazer o pivoteamento, que é a escolha do pivô, porque a escolha ela não é feita aleatória, tem uma condição lá, escolher o número na coluna de maior valor absoluto, escolher ele como pivô. Nesse caso aqui da 2 por 2, não tem nem o que fazer, porque ela só tem 2 linhas,
você só faz uma troca que faz rápido. Então, o que é mais interessante na 4 é o item 2. Essa segunda questão, que é 3x3. Aí eu joguei logo as soluções exatas apenas para você perceber. Quando você fizer uma vez sem o pivoteamento e depois com o pivoteamento, as soluções podem não bater, porque justamente isso, o pivoteamento ele faz com que haja uma diferença ali, né? Um erro, vamos dizer assim. Então, esse arredondamento ele pode não ocorrer, tá certo? Então, é o que você tem que ter cuidado. Inclusive, foi até bom nessa quarta questão aí. Foi até bom tu ter colocado as respostas assim no final, não tem para nós calcular para poder chegar nela, porque é o seguinte, eu tinha resolvido da primeira vez fazendo as duas formas, mas tinha dado um pouco errado, entendeu? Porque eu tinha errado o método. Depois eu fui ver embaixo que eu tinha errado, aí eu fui, refiz os cálculos, fui, olhei o método como era da forma certa e bateu os resultados. Pronto. Eu coloquei propositalmente justamente por isso, porque ia gerar uma dúvida na hora de você conferir a sua resposta, né? Iria gerar essa dúvida, e para não ter essa dúvida, vocês poderiam conferir. Eu vou dar umas notas, né? Assim, nota que eu digo, vou fazer a avaliação de vocês, e vou me basear bastante nessa lista aqui, né? Que vocês enviaram. Aí estou na dúvida aqui de uma terceira opção de nota, né? O que é que eu vou fazer? Porque a gente fez duas listas e eu pretendo encerrar com essa parte de aplicação. Eu falei que estava pensando, não sei se vocês lembram na aula passada, que eu falei que estava pensando a possibilidade de um material ainda de interpolação. Eu estou para desistir disso, porque talvez vai gerar muito trabalho para vocês. Eu vou ter que produzir, para mim também, vou ter que digitar um material igual a esse, vou ter que gravar mais aulas desse material, vou ter que passar a atividade para vocês. E eu não quero me estender mais muito, não. Vocês já devem estar de saco cheio desse semestre, assim, desse jeito que está, fazendo essas coisas de forma assim, recebendo muito material, recebendo muita coisa para entregar e pouca aula. Talvez seja melhor fazer os encontros baseado no que a gente fez, tirando as dúvidas e fazendo as aplicações, como essas que eu falei, né? Que eu estou treinando para passar para vocês. Quer dizer que eu vou ainda estar postando vários vídeos ainda, mas só que eles vão ser mais a parte de aplicação, certo? Mas nós precisamos revisar, porque isso não quer dizer que nós não vamos fazer uma nota. A gente ainda pode fazer, sim, uma avaliação baseada nas duas listas, certo? Por exemplo, pegar um conteúdo lá da lista 1 e aqui da 2 e a gente fazer uma nota final, uma avaliação, vamos dizer assim, que seria uma prova ou uma atividade. Eu não sei dizer como seria, se seria prova, se seria lista, se seria uma questões para vocês me enviar, se seria assim, ao vivo, online, né, vocês respondendo, ou, não sei, mas uma coisa que eu possa jogar lá nas notas, certo? Bem, a quinta questão determina quais das seguintes matrizes são singulares e calcule suas inversas. Então, isso daí é simples. É só você sair calculando o determinante aí, saber quem é que tem inversa e quem é que não tem, porque é o determinante que vai dizer se você tem uma matriz com inversa ou não, certo? Aí é mais para vocês praticarem, no caso de achar a inversa. Só que a inversa aqui, para falar. Foi justamente essa questão aí, cara, que eu errei porque, um exemplo, porque tem um método de determinante que ele é geral. Geral Sim, que é utilizado para qualquer ordem, matriz. 3x3, de qualquer ordem. 4x4. Aí eu fui utilizar esse método, aí eu utilizei para todas as matrizes. Só que é o seguinte, eu errei na hora de, numa parte lá do método, eu me confundi. Quando eu fui olhar depois como era que era feito o processo do cálculo determinante, eu tinha errado só um detalhezinho, que muda tudo. É, o grande, Aí assim, eu precisei corrigir essa questão. a grande coisa chata, né, dessa parte de cálculo numérico, o cálculo em geral, desde o diferencial, o integral e o numérico, é porque errar um sinal, errar um número, altera o valor, né? Porque, por exemplo, uma matriz que o determinante dela é diferente de zero.
Então, essa matriz, ela é invertível, ela tem inversa. Só que no meio da conta, se você errar um sinal e por acaso essa matriz dá um determinante zero, você já está dizendo que ela não tem inversa. Aí muda totalmente, porque é como se fosse sim ou não. Ou ela tem ou ela não tem inversa. Então, se você muda um número que de repente esse número faz com que a matriz dê zero determinante, então você mudou totalmente sua resposta. Aí não tem meio termo. Ah, eu sei, o método está certo, mas eu fiz a conta errada. No caso, assim, por exemplo, se fosse uma aplicação prática, você utilizando um software, um aplicativo que fosse fazer essa conta por você, ele não ia errar. Você saberia conhecer o método para saber como ele funciona. A calculadora não ia cometer esse erro. Mas, aí, por isso que é importante você conhecer o método, certo? A conta em si, é bom você fazer apenas para você ter ciência de quanto que ela é importante, né? Porque se depender de você ter que fazer muitos cálculos, muitas contas, e isso pode, em algum momento, tirar sua concentração, ou você perder ali o linha de raciocínio e chegar num número errado, aí vai botar seu trabalho a perder, né? É por isso que é importante valorizar, conhecer o método para saber como é que você vai operar a máquina e também você entender o que ela está fazendo ali. Até um resultado errado que ela pode expor, se ela errou de repente porque você jogou o número errado, né? Porque às vezes tem isso, às vezes você pode pegar uma calculadora, um software, e você tinha que colocar lá os dados, e de repente, na hora de passar do seu caderno do livro para os dados, você errou ali alguns números, você colocou errado. Aí ela vai jogar o resultado de acordo com o número que você colocou. Se você colocou os números errados, então ela vai dar um resultado diferente, né? Por exemplo, esses métodos de iteração, a gente viu que em alguns processos você tem que parar. Ah, se o número for positivo, sei lá, para, ou então continua o processo. Aí se você joga o número errado, a máquina vai entender o número que você colocou lá. Aí o erro, às vezes que a máquina de repente, mas aqui não era para dar esse resultado. Aí o erro não foi dela, o erro foi seu de jogar os números errados, né? Bem, ok, eu tava falando aqui dos vídeos, né? Só que esses vídeos têm essas partes aí. Aqui na lista de exercício tem. A lista é bem simples e é pequena. Eu até achei que essa lista fosse maior, mas eu tô vendo aqui que ela tá bem simples. O método de Gauss-Jordan, encontrar a inversa, né? Que é o método que você vai determinar operações elementares aqui, de tal forma que do lado você põe a identidade e aqui você põe a A, né? Deixa eu só voltar aqui. Essa matriz aqui é uma matriz, né? A gente chama escalonada reduzida, a escalonada reduzida. Quando a gente fala escalonada, quer dizer que você vai deixar essa matriz o mais parecida possível com a matriz de identidade. Quando for possível encontrar a matriz de identidade, se transformou uma matriz A na identidade. Se do lado você fez o traço e deixou a matriz de identidade, fez operações elementares, aí isso é o método de eliminação, que transforma a matriz A na identidade e a identidade na matriz inversa que você estava procurando, certo? Então é isso que vai acontecer naquele exercício lá. Mas você tem que saber mais ou menos quais são os processos que você tem que fazer. Você tem que fazer sempre tornar a primeira coluna aqui com 1 e 0 embaixo. Aí depois você vai passar para a próxima diagonal. Aí você vai transformar o que está embaixo dela com 0. E isso daí você vai fazer de tal forma que aqui nessa parte eu explico no material, né? A observação aqui tem as etapas, são os multiplicadores. Como é que eu encontro esses multiplicadores? Como é que eu sei quem são esses multiplicadores? É simples, né? Quando você tem o A1, aí você escolheu aqui esse para zerar, o A21. Obviamente, você vai pegar o número que está aqui, o A21, menos alguém multiplicado por o que está aqui em cima, que você não vai eliminar. De tal forma que quando você subtrai, é zero. Então, esse multiplicador, ele vai sempre usar o A11 como referência, desde que ele não seja zero. Até porque se você está deixando ela na forma mais semelhante à identidade, o ideal é que esse número aqui seja o mais próximo de 1 possível. Se ela não é 1, mas ele vai se tornar. Porque se for um 2, se for um 3, se for qualquer número assim, você pode dividir e transformar esse número num 1. E o resto, você vai transformar em zero de uma forma fácil, se esse A1 for 1, certo? A encontrar esses multiplicadores e passar por todas essas etapas,
vai fazer com que você saiba pegar qualquer sistema desse jeito, transformar, né? Montar a matriz quadrada assim, colocar as linhas, aí encontrar os multiplicadores, fazer as operações e encontrar a matriz triangular equivalente. O triangular equivalente encontrou a solução. O pivoteamento, né, que é esse pivoteamento parcial, que eu explico aqui, ele é aquilo que eu falei agora há pouco. Ele é um método também que você vai fazer esse escalonamento, só que você vai fazer de uma forma específica. Ele vai escolher esses números especificamente. Você vai ter que encontrar aqui um pivô de maior módulo. Então, você vai escolher entre esses números aqui embaixo, não qualquer um. Você tem que tomar o módulo e o que for o maior você vai escolher, que é o que vai fazer aquela diferença que vocês disseram aí, que no exemplo do pivotamento parcial você encontra uma solução, no outro você muda a solução. Tem uma diferençazinha, certo? O exemplo lá da primeira questão é bem parecido com esse aqui, ó. Da primeira não, da quarta. Parecido com esse. Alguém tinha me pedido, acho que era o Simão, que ele não está online, ele falou que só estaria online às 8. Ele me pediu um exemplo desse. Eu acabei não gravando o exemplo, porque eu disse que lá no vídeo já tinha um exemplo que eu faço semelhante a esse. E aqui no material tem esse exemplo 8, que já está muito semelhante. Eu poderia explicar para ele aqui agora. Como ele não está presente, eu vou gravar a aula, eu recomendo ele assistir essa explicação. O que vai fazer aqui é isso, ó. Você vai pegar a estratégia de pivotamento parcial e trabalhar com aritmética de 3 dígitos. Ele coloca aqui assim, ó, sem estratégia de pivotamento parcial e trabalhando com aritmética de 3 dígitos. O que ele faz aqui? Ele pega o sistema e transforma no seguinte sentido: deixar todo mundo aqui semelhante. Semelhante que eu digo assim, com a quantidade de casas decimais iguais, do mesmo jeito, certo? Você tem aqui esse número 0.0002, mas aqui você vai identificar isso como sendo 0.2 vezes 10 a menos 3. Aí os outros vai fazer tudo a mesma coisa. O 2 para poder acompanhar o outro vai ficar 0.2 vezes 10, porque aí vira 2. O 2 aqui 0.2 vezes 10. 2, 0.2 vezes 10. E os outros também. Você está usando 10, então vai ficar 0.5, 0.6. Aí o pivoteamento. Então você vai encontrar aqui o pivô. O pivô vai ser quem? Nesse caso aqui, se você está fazendo sem o pivotamento parcial, então o pivô vai ser quem está aqui mesmo, o primeiro. É esse aqui. 0.2 vezes 10 a menos 3. Então ele é o pivô, ele é o que vai vir aqui para baixo. Então você vai pegar esse, certo? Aí você vai pegar esse daqui, que é o de baixo, né? Que é o que você quer eliminar, dividido pelo pivô, que é esse daqui de cima. Nessa conta, você faz assim, você pega esse, divide por esse, o 10, e o 10 é menos 3. Se fizer a conta, deu esse número. O A21 vai ser zero, porque você vai agora simplificar, né? Esse menos o multiplicador, esse aqui menos o multiplicador vezes o primeiro. Então, vai dar o A21 vai zerar, certo? Então, você só faz isso. O A22 vai ser o A220, A120 vezes o multiplicador, certo? Aqui eu já joguei o A21, que é o da próxima, que já é o da próxima matriz. Lembrando que esse zero aqui identifica a matriz quando está começando. Quando você faz uma operação entre as linhas, a próxima matriz a gente põe um 1 em cima. Então, esses índices 1 aqui, ele está explicando que é já o A21 depois de ter feito a operação. Que operação? Você pega essa linha menos o multiplicador, que no caso é esse número aqui, vezes esse menos o multiplicador vezes esse primeiro aqui, que é o pivô. Quando subtrair, aí o que você vai encontrar é o zero, certo? Ok. Aí você vai fazer a conta. No final, você vai chegar aqui, ó. O zero que eu falei, que é o A21, você vai chegar nesse aqui. Quando nesse caso aqui ela é 2 por 2, então aqui já dá para encontrar o y, porque esse número vezes y é igual a esse. Então o que você vai precisar fazer é dividir esse por esse, que é o que eu fiz aqui, certo? Então o resultado é esse. Só que o que acontece? Aí é um método direto. Se você tiver usado o método do pivotamento parcial, o resultado vai dar 1. E sem o pivotamento parcial dá outro. Por isso que eu fiz aqui, ó. De um lado deu 5 e do outro deu 6. Ou seja, com um método deu 1 e com outro método deu outro.
Aí o pivotamento parcial está aqui. Ah, quem é que eu escolheria? O pivô não era mais aquele, o 0,2 vezes 10 a menos 3. Porque se você olhar em módulo, o pivô é 0,2 vezes 10, porque o módulo dele é maior. Porque 10 a menos 1, ou a menos 3 é menor que 10 em módulo, não é isso? Então, se ele é menor em módulo, quando você tomar o módulo maior não é esse que tem o 3, é esse que tem aqui o 10. Por isso que mudou o pivô. É só olhar aqui para baixo. Ó. Na primeira lá em cima era 0,2 vezes 10 a menos 3. Se mudou o pivô, então quando você dividir vai mudar o multiplicador. Por isso que o número não dá exatamente o mesmo. Aí deu essa diferença aqui, de um com 5 e outro com 6. Certo? Essa explicação eu ia fazer justamente para o Simão, porque ele pediu para explicar esse método na questão 4. O que muda desse item para o item 2 é porque o item 2 é 3 por 3. Só que você vai fazer mais conta. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Fazer sem o pivoteamento é fazer direto. E fazer com pivoteamento é fazer escolhendo de modo maior. Mas o resto não tem muita mudança, não. É. A decomposição LU, vocês acharam simples, né? Oh, eu tô online aí. Pensei que eu tinha saído. Voltando aqui, então. Ok. Vamos voltar aqui na lista. Método de Gauss Jordan. Peraí. Eu acho que eu tinha passado outro material depois desse, não? Só um minuto, ó. Já que eu estou conversando com vocês, lembram que aqui são os alunos que me entregaram, que me enviaram a lista, tá vendo? Todos esses que estão aqui com o nomezinho em verde, né, que fica aqui do lado, são os que enviaram. Eu posso colocar a nota aqui de 0 a 100 e fechar, né? Se quiser. Esses aqui são os que estão faltando ainda, né? Cícero Alan, Karine, Felipe Herbert, Ítalo, Luísa, Eric e Joaquim. São os que ainda não enviaram essa tarefa. Então, estão abertos aí para vocês enviarem. Vocês podem tirar foto, podem, como a maioria fez, né? Ficar aqui, você vê que grande parte fez isso. Tirou a foto, escaneou, utilizou o celular, sei lá. Mas é importante que coloque. Tá? Alguns colocar de lápis e ficou umas passagens um pouco ruins de ler. Nessa foto aqui, tem umas passagens que estão um pouco ruins de ler, mas dá para ver. Mas está legível. O importante é a foto ficar com foco que seja possível ler, né? O que a pessoa escreveu. Certo? Aí tá aí os processos. A conta você vai fazer. Os detalhes não precisam rabiscar demais para não você ter que enviar 50 folhas. Mas tem que explicar mais ou menos o que está fazendo. Certo? Opa, não, deixar aqui. Vou ter que dar uma nota para ele. Voltar. Então tá aí. Vou voltar aqui no material. A parte da decomposição. Eu ia voltar no material, agora que eu me lembrei o que eu ia falar. Aqui no material, eu ia olhar se eu tinha passado a parte da inversa separadamente, né? Só um minuto. Eu passei essa parte aqui da inversa separada, não, que é o vídeo. Matriz inversa. Exatamente, O material de matriz inversa eu tinha enviado separado, é isso que eu estava querendo dizer. Matriz inversa, deixa eu abrir aqui, viu? Cadê? Frequência, primeira lista, método, matriz, não estou enxergando aqui. Método de Newton. Não é.
Matriz inversa. O que acontece? E essa parte aqui veio separado, mas lá na lista está bem dado, né? E é essa parte que eu dei uma pulada agora, e é você transformar a matriz. Você pega uma matriz como essa, A, determinar a inversa dela usando o método da eliminação, é você pegar, e se você fosse fazer de uma forma geral, né, assim, pegar, vamos encontrar essa inversa dessa matriz aí, você poderia pegar, tomando a inversa de A, chamar de uma matriz desse tipo, x11, você chamou aqui. Se você fizer a conta, igual você faz com a equação, A vezes x igual a B, o B é x sobre A. Se você for fazer uma coisa desse tipo, você vai ter que chamar a matriz A menos 1 que você não sabe com essas entradas. Aí você multiplica esse por esse, igual a esse, e monta os sistemas. Só que se você fizer isso, você vai perder muito do seu tempo, porque você vai encontrar dificuldade. Você vai encontrar dificuldade, porque você vai gerar aqui 3 sistemas para resolver. Se você multiplicar isso por esse igual a esse, você vai encontrar 3 sistemas como esse. Então vai dar muito mais trabalho, porque cada sistema desse, aliás, cada produto desse matricial, cada um deles é um sistema. Você tem 3 sistemas com 9 equações aqui. Então você vai ter um pouco de trabalho aí para resolver, né? Aqui você vai ter 3 equações aqui, mais 3 aqui. Então, o método de alienação de Gauss-Jordan veio justamente para facilitar isso para vocês, que é pegar a matriz A que você tem, colocar a identidade do lado e fazer as operações elementares. Nesse caso aqui, lá naquele exemplo da prova 4 que você vai fazer, você pode usar o método de eliminação de Gauss-Jordan junto com o pivotamento parcial. É a mesma coisa. É porque no caso lá, se for para encontrar a inversa, você vai fazer a eliminação ao mesmo tempo que encontrar a inversa. Quando não for para... Lá no caso não precisa encontrar a inversa, que é resolver o sistema. Na verdade, você usa a estratégia lá para transformar a matriz numa matriz triangular. Você vai triangular para ela se tornar o sistema o mais fácil possível. Quando o sistema já tem uns zeros assim, ele facilita bastante você transformar numa matriz triangular. Quando não tem, aí você de repente vai precisar usar o método que você pode escolher, por exemplo, o pivotamento parcial, principalmente se tiver alguma entrada lá na matriz que seja com número decimal, um ponto, vírgula, que você precisa aproximar realmente, que é o caso da questão 4, né? Porque eu coloquei 2 sistemas com entradas com números decimais. Aí pronto, aí aqui tá aqui o exemplo. Esses exemplos estão explicados lá no vídeo, estão explicados, não precisa eu repetir aqui, né? E tá claro. Aqui no vídeo, no canal, você vai ver nesse vídeo aqui a explicação desse material. Tem toda a explicação desses exemplos. Podem ver, visualizar lá, onde eu falo as passagens, por que tem essas passagens aqui, essas trocas das linhas 1, linha 2 e 3, o que é que eu estou fazendo em cada linha. Então, assim, o meu conselho para quem não entregou a lista ainda é que vocês, antes de fazer a lista, dêem uma assistida nessas aulas, porque embora os vídeos não sejam muito longos, mas ele já cobre tudo realmente que você vai precisar. Eu tentei fazer os vídeos curtos para não ficar muito enfadonho, para vocês assistir, e ao mesmo tempo você, quando for ler, vai direto ao assunto, né? Sem mais objetividade. Então, fica aí para vocês darem uma olhada. E aqueles que já entregaram, né? Revisar esses últimos métodos para a gente aplicar na próxima atividade, que é de aplicação das questões lá da parte inicial e dessa parte agora, aplicações que eu digo práticas, né? Eu vou ver se dá para fazer alguns dessas de matrizes ou primeiro de equações, porque equações talvez tenha que fazer primeiro pela questão do conteúdo. Eu vou abrir aqui o material lá do começo, né? Equações polinomiais. Não, antes desse ainda teve outro, né?
Eu acho que teve um antes desse, né? Eu acho que o primeiro material que eu mandei foi do método de Newton. Só um minuto, viu? Eu acho que eu comecei com esse material aqui, não foi? Foi. Bem, para revisar essa parte aqui, porque assim, ó, vocês estão vendo aqui esse exemplo, essa tabela. Essa tabela aqui é uma coisa que a gente pode fazer lá no Excel, certo? Que é uma tabela onde nós vamos jogar as entradas. O que é que o Excel vai entender? Ele vai entender quando nós colocarmos as entradas, como é que vai fazer a iteração. O método, por exemplo, de Newton, a convergência de Newton, ele tem aqui um teorema que ele diz qual é como é que é feito. O teorema de Newton ele precisa de uma função f, da derivada dele, de primeira ordem, e a derivada de segunda ordem. São funções contínuas, no intervalo, que contém uma raiz. Aquela raiz é a raiz que vai resolver essa equação. Ou seja, quer dizer que o f aplicado a esse número vai zerar. Só que a derivada nesse número não zera. Então, se isso acontecer, basta que isso aconteça, certo? Basta que isso aconteça, então vai existir um intervalo que contém essa raiz, tal que você pode gerar uma sequência de números, e essa sequência vai convergir para a raiz. Como assim? Vai convergir no sentido de que você vai encontrar uma quantidade de números que cada vez mais vai se aproximar da raiz da sua equação, certo? Aí você precisa saber os conceitos fundamentais, né? A função f, a continuidade dela, saber a derivada da função de primeira ordem, de segunda ordem, e lembrar que o princípio de uma das coisas que a gente falou desde o início é a mudança do sinal da função f, ser positivo num número e ser negativo em outro. Porque se você não sabe nem, eu quero encontrar a raiz de uma equação aqui, mas eu não sei nem onde começar. Então você tem que perceber que a mudança de sinal é onde vai apontar o intervalo que você vai procurar. Aí você pega f aplicando zero, deu um número positivo, deu 2, por exemplo. Então f de zero é positivo. Aí você pega um número perto do zero, vou pegar logo o 1, que tá perto, 0 e 1. Quando você aplica no 1, você percebe que não deu mais positivo, não deu 2, já deu um número negativo, deu lá um menos 1, menos 3, sei lá, um número negativo. Então, do 0 para o 1, se você aplicou e mudou de sinal, significa que entre o 0 e o 1 tem um número que anula. Ó, olha num gráfico aqui. Vamos supor nesse pontinho aqui, onde ela toca. Se você pegar o 1 aqui, por exemplo, f de 1 vai dar um número positivo aqui. Se você pegar um número aqui antes do x2, pegar um número bem aqui, não é no eixo não, é antes, aqui. Pegar um número, deixa eu dar um zoom aqui maior. Você tem um 1 aqui, ele toca aqui em cima, dá positivo. Você tem um bem aqui, você toca, ele vai dar um número negativo. Ele vai dar um número negativo. Você colocou aqui, deu um correspondente aqui embaixo que é negativo. Então quer dizer que entre esse número aqui, que eu poderia chamar de x3, e o x1, tem um que corta exatamente aqui em cima. Então esse é o primeiro indicativo do intervalo. Por quê? Significa que você vai construir um intervalo pequeno entre esses x2, vamos dizer assim, de tal forma que esse intervalo, todas as sequências, todos os números que você for pegando, eles vão cada vez mais se aproximando da raiz, certo? Então, assim, no geral, todos esses métodos têm esse princípio como base, que é o princípio da mudança de sinal, né? Você tem aí o teorema do valor intermediário, porque as funções são contínuas, há uma mudança de sinal, certo? Então você vai ter aí uma indicação de onde procurar essas raízes, tá certo? Tu tinha falado que o material anterior a esse aí, eu acho que é o da abscissão, se eu não me engano. Método da abscissão, né? Deixa eu Esse ver se ele desses tá aí. aqui. Método de Newton e secantes. Eu não sei se ele está aqui nesse. Eu não sei se ele está aqui Eu não sei se ele está aqui nesse computador, porque eu acho que quando eu estava fazendo esse material, eu estava usando outro computador ainda. Certo?
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Google Sala de Aula, que lá tem, né? Aqui a gente encontra tudo que eu fiz. Deixa eu só voltar aqui um minuto. Ei, enquanto eu procuro aqui, deixa eu só reforçar vocês. Amanhã eu vou participar de uma live do grupo, do canal da matemática, né? Papo Matemático, não criado para PC. E nesse encontro de amanhã, nessa live, eu vou falar sobre uma coisa chamada Overleaf. O que é o Overleaf? Ele é uma linguagem para LaTeX, que é uma linguagem onde você produz trabalhos, você escreve, faz essas listas minhas, por exemplo, todas eu faço lá no Overleaf. Lista de exercícios, serve para fazer provas, serve para fazer dissertação, TCC, tese, serve para fazer trabalhos fora do ambiente acadêmico, se você quiser. Você pode construir um calendário, você pode fazer uma tabela, você pode fazer gráficos, você pode fazer muita coisa, assim. É como se você estivesse otimizando aí os trabalhos que você faz com o Word, mas de uma forma que você gere seu PDF e tenha aí umas vantagens que eu vou contar amanhã. Aí eu vou reforçar Só uma pergunta. o convite para vocês assistirem amanhã, certo? Só Pode adiantando uma perguntar. pergunta. Certo. Tu tem algum modelo pronto para essa ferramenta, vamos dizer, algum modelo de trabalho acadêmico, de artigo? Vou deixar Só a você... estrutura, não tem? A estrutura. Questão Amanhã de eu, estrutura, não tem? amanhã eu vou falar sobre isso, eu não vou dar nenhum spoiler, porque, Tá. na verdade, existem, né? Aí amanhã, no próprio Overleaf, ele tem os modelos, certo? Aí isso eu vou explicar amanhã, né? Você pode entrar lá Os e... de lá, até que eu já vi os de lá, é porque alguns de lá não servem para o que a pessoa quer, entendeu? Algumas Sim. coisas que fica pendente. Mas Aí... você pode fazer algumas alterações nele, né? Você pode fazer algumas... Eu também tenho alguns meus também, né? Mas a gente fala Beleza, sobre isso amanhã, beleza? Ó, eu tô olhando aqui que beleza. a primeira coisa que eu fiz de todas foi passar a lista que, assim, quando a disciplina começou, a gente já tinha essa lista impressa, né? Então, minha primeira postagem aqui foi a lista, foi a própria lista. E essa lista eu entreguei a vocês ainda quando a gente estava tendo aula presencial ainda, né? Porque a gente tinha esse roteiro, nosso roteiro, eu estava dando as aulas e a gente viu essa lista aqui lá no início do ano, nesse ano que não acaba mais, né? Aí a gente começou, né, fazendo aquele método ponto flutuante, aproximação, mudança de base, lembra? Aquela coisa lá. Aí eu passei essa lista, eu coloquei aqui e pedi para vocês resolverem, porque nesse tempo aí eu poderia pedir que vocês usassem apenas o conhecimento e as aulas que já tinham tido presencialmente. Que a gente teve ainda um pouco mais de um mês de aula, lembra? As aulas começaram dia 3 de fevereiro, e elas foram até mais ou menos 10 de março. Então a gente teve um pouco mais de um mês de aula. Então, inclusive essas aulas estão contadas para a gente cumprir a carga horária. Ou seja, o que eu vou fazer com a contagem da carga horária é utilizar os encontros, as listas, as aulas, os vídeos, né? E esses encontros que a gente está fazendo aqui e os encontros que a gente teve presencialmente também. Certo? Aí não tenho aqui nenhum material digitado sobre essa parte de método, mudança de base, essas coisas, eu não tenho. Mas o primeiro que eu postei foi esse, foi o método de Newton e da secante, certo? Que inclusive é esse que eu abri agora, se eu não me engano. Tá vendo? Esse é o primeiro material que eu digitei para enviar, certo? O que eu estava querendo dizer, deixa eu voltar para aqui porque fica maior de eu mostrar. O que eu estava querendo dizer é que, por exemplo, lá no Excel você vai jogar esses números, né? Ó, porque o método ele segue aqui um algoritmo. As funções têm essa. Aqui é a demonstração. Na demonstração não vem ao caso. Não precisa nem saber a demonstração. Por exemplo, esse exemplo 2. Tem a função, possui 3 zeros. Aí eu chamei de que se 1 nesse intervalo, que se 2 nesse, que se 3 nesse. A sequência gerada pelo método vai ser. Vamos supor que eu quero aqui encontrar os números jogados esses intervalos, que eu sei que existem essas raízes dentro desses intervalos aí para ele procurar. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que fazer essa iteração.
Só que em algum momento você vai jogar a função e ele vai calcular isso aqui baseado no algoritmo que você tem aqui em cima, que é φ de x igual a x menos f de x sobre f' de x. Então você vai ter que inserir algum comando, alguma coisa, para ele entender que essa função f está aqui, ele saber quem é a derivada dele, né, para poder aplicar no f. Você vai fazer x menos f de x sobre f' de x. Aí você, no Excel, tem a grande vantagem, né, de você jogar os números, dar um enter lá e ele só jogar o resultado. Aí elimina todo aquele seu trabalho de pegar a calculadora, colocar o número menos pegar o f, aplicar, porque essa f pode ser uma função chata, tá? X ao cubo menos log de x mais é elevado a módulo de x. Aí você pega um número feio desse, menos 1,6, aí lá vai você calcular pedaço por pedaço. X ao cubo, pega esse número aí ao cubo, anota o resultado. Menos log desse número. Aí você vai lá calcular o log do módulo do número, sei lá. Né, se for um número negativo, você vai lá pegar esse número. Mais o E elevado a esse número aí pega o E, eleva esse número. Aí vão dar números gigantes. Aí você fez tudo isso aí para calcular a F dele. Depois você vai ter que derivar a F e aplicar nesses valores. E fazer X menos isso. Aí é muito trabalho operacional para você. Por isso que não faz sentido você estudar essa parte todinha, entender a conta. Mas aí, quando eu quiser fazer na prática mesmo, eu recorro a quem? Naquele começo, né, mudança de base, aquela parte do início, nós recorríamos à calculadora, né? Mas a gente, às vezes, vai precisar de uma ferramenta mais poderosa do que a calculadora científica, né? Deixa eu pegar. Não sei se vocês veem, mas a calculadora científica ela tem umas restrições. Dá para fazer muita coisinha aqui, mas em algum momento, softwares e aplicativos podem ser mais práticos do que a gente pegar e usar a calculadora, que às vezes torna esse trabalho mais lento, se for o caso, né? Certo? Bem, em relação a essa passagem, essa parte aqui, o que é que vocês precisam fazer, né, para relembrar? É dar uma lidazinha nesses exemplos que tem o método da secante, o método de Newton, o método da secante e da bisseção. Basicamente esses três, né? Acho que vendo 3 métodos desses é o suficiente para a gente discutir um pouco sobre os algoritmos nos aplicativos, certo? Eu vou tirar aqui essa tela e voltar para cá. Eu acho que a gente tem pelo menos 1 hora aí de conversa já, né? Acho que sim. Vocês têm alguma pergunta aí? Simão. Cadê? Estão me ouvindo? Em relação... Pode falar. Não, só fazer que tava ouvindo. Eu não tenho dúvida, não. Por enquanto. Eu tô vendo aqui que de vocês todos aí, acho que quase todos enviaram as questões. Eu acho que só tá faltando... Deixa eu ver. Não vou ver, não tô olhando aqui, mas praticamente a maioria enviou. Então, se vocês não estão lembrados, né, do assunto, é porque já faz um tempo que a gente deu essa parada aí, realmente acaba podendo esquecer, né, um pouco principalmente dos algoritmos, né, que não tem como você lembrar direito do algoritmo. É bom a gente ter que estar sempre procurando relembrar nos exemplos, né. Agora, assim, o conselho mais adequado para relembrar é dar uma assistida naquelas aulas lá, né? Porque agora que você já pegou, já resolveu os exercícios, assistiu a aula, já fez as questões, se você voltar lá nas aulas, você já vai ver a aula de outra forma, você vai ver o exemplo já de uma forma mais fácil, certo? Aí o que eu vou fazer é isso, eu vou procurar aqui qual seja o mais prático para a gente. Já vi que o Excel dá para fazer algumas coisinhas, não tudo que a gente quer, mas dá para fazer algumas coisinhas. Eu não vou pegar um software que seja muito difícil para a gente usar, porque, como eu falei na aula passada, esse livro aqui que eu uso, ele tem um software, mas esse software não é bom, eu acho ele muito atrasado. Vocês estão vendo a foto aqui no livro, não sei se é possível vocês verem aí, né, a imagem, a qualidade,
ele vai mostrando aqui no livro como é que são as telas. Ele é meio antiquadão, assim, me parece aqueles programas de computador do Windows 95, uma coisa meio, eu não achei muito prático. Aí eu estava vendo se eu encontrava alguns online, que você possa jogar os valores online e fazer a conta, certo? Para a gente não ter que ficar instalando muito programa, baixando muito aplicativo, então vamos tentar encontrar o que está mais à disposição, né? No caso, o Excel, ele tem várias ferramentas que dá para ser usado, mas não dá para ser usado em tudo, né? Por exemplo, essa parte das matrizes, dos sistemas lineares, eliminação de Jordan, cálculo da decomposição LU, você não vai poder fazer tudo isso lá, né? Pelo menos eu não sei dizer se você pode fazer todas essas contas, eu não tenho essa prática, mas até onde eu sei, ele tem umas limitações dos métodos que você pode utilizar, praticar lá. Então, mas até onde ele puder ser usado, a gente pode ver, né? Certo. Simão, você que entrou por último, eu discuti aqui na aula essa parte que você me perguntou daquele exercício da questão 4. Eu falei aqui na gravação. Tá gravando? Eu vou postar lá, depois você olha. Eu posso até depois dizer em qual minuto, tá? Pra você não ter que assistir tudo. A gente já tá mais de uma hora conversando, mas eu falei do exemplo. é, eu não gravei um vídeo especificamente, porque já tem no material. Lá já tem um exemplo muito semelhante, muito mesmo, por causa 2x2. E também tem um vídeo gravado lá no canal também, no pivotamento parcial, que eu faço um caso 3x3, só que sem número decimal. Mas é só você juntar, né, o caso 2x2 que eu fiz no apostilo, mas que hoje eu expliquei. Está explicado aqui na conversa. Em algum momento, que a partir de uns 40 minutos, eu acho que eu falei disso. Aí você pode ver depois no vídeo gravado a explicação. E o caso 2x2, 3x3 é a mesma coisa. 2x3 você só vai fazer uma pontinha a mais. Certo? Certo, muito obrigado. E desculpa pelo atraso, é porque estava tentando concluir aqui um ciclo que iniciei nessa quarentena. Não, tranquilo. Vocês podem assistir a hora que der certo. Aí assim, eu vou encerrar, certo? Eu vou deixar gravado depois, se não hoje, se não der tempo hoje, amanhã, eu aviso a vocês. Aí amanhã a gente se encontra, caso vocês queiram assistir essa participação minha na live amanhã, falar um pouco do Verlift. Aí alguém podia perguntar, tem uma relação do Verlift com o cálculo numérico? Bem, é, ele não é um software de fazer cálculo, embora você possa utilizar coordenadas para construir gráficos através dele, certo? Alguns gráficos. Mas, de toda forma, a linguagem base pode ser usada em alguns programas que tenha coisa em comum. Por exemplo, se você for usar no MATLAB ou no Matemática, ou software desse jeito, ele tem uma aparência parecida, porque a aparência parecida, ele tem uma coisa em comum, né? Que a linguagem é basicamente aquela de programação. Então, dá para você entender alguns comandos que você usa em geral no LaTeX em alguns desses softwares, certo? Aí vocês podem, por exemplo, depois, se tiver algum interesse, digitar também essas contas lá no Overleaf. Aí a gente faz um encontro depois na próxima semana. Eu vou ver se até a semana que vem eu já tenho alguma dessas aplicações aí, tipo no Excel, para mostrar, certo? Eu ainda tenho que aprender, né? Tô lendo ainda, vendo algumas coisas para poder fazer. Aí, se não tiver como eu fazer a apresentação assim, como eu estou fazendo agora, eu faço como a gente fazia antes. Eu faço a gravação de todo o material, aí mando para vocês via o vídeo e a gente faz um encontro. A princípio, vamos deixar um encontro marcado para a próxima terça, certo? Terça-feira. Aí eu devo apresentar já alguma coisa dessas aplicações, certo? Pode ser aplicações usando o Excel ou outro que eu acho conveniente. Aí, nesse caso, o que você pode revisar? Ficar aqui como uma tarefazinha para a próxima semana. Primeiro, quem não entregou as listas ou então tem a questão em pendência ou que queira ajeitar uma questão que enviou incompleta, pode ir lá e enviar, colocar lá
na atividade. E outra coisa é dar uma lida nesses 3 métodos da solução, método de interação, de disseção, o de método de Newton e das secantes, né? Dá uma olhadinha nesses métodos aí, porque como nós vamos falar de aplicação, então eu vou ter que usar um pouco desses métodos. Se você tiver esquecido, dá uma assistida lá na aula, né? Se tiver aula dessa parte, acho que eu gravei, não sei se eu gravei a aula dessa parte, acho que eu tenho uma aula gravada lá, né? Tem aula gravada dessa parte. Deixa eu ver. Tem. Mas, não, tem não. Eu já comecei a gravação na parte de polinômios. Não gravei aula, né, nessa época, né? Usando o método de Newton, acho que eu não gravei. Não tem. Mas, enfim, mas também não precisa. Basta você ler aquele material lá e qualquer coisa vocês procurem alguns vídeos de outros professores aí nos canais que sempre existem no YouTube. Põe lá método de Newton, coisa do tipo, aí vocês vão ver. E dá uma revisãozinha nisso, que aí vocês vão entender o que eu vou fazer na próxima semana. Porque assim, eu acho que não é possível já na próxima semana fazer aplicações ainda utilizando um software para matrizes e sistemas lineares. Eu nem fui atrás ainda de algo desse tipo. Então eu devo usar uma coisa mais básica, que é primeiro começar com encontrar as raízes nos métodos de interação para equações e depois para polinômios, tá bom? Então revisem isso aí e a gente se encontra na próxima semana, beleza? Pois é isso, eu vou encerrar aqui e a gente se vê na próxima semana. Valeu, boa noite. Valeu, José.